Salve! Os live action estão cada vez mais populares e conforme os anos vão passando, mais produções de diferentes mídias vão ganhando adaptação para live action. Mas uma coisa curiosa é que mesmo que muita gente reclame da maioria dos live actions que são anunciados, eles que popularizaram muitas franquias que gostamos hoje em dia. Mas você sabe o que é um live action? Por que as pessoas pararam de gostar deles e mesmo assim grandes produtoras insistem em fazer mais e mais e mais e mais e mais e mais... Tá, parei. A expressão live action é derivada do inglês, onde live significa vivo ou real e action significa ação, assim como live action pode ser traduzido como ação real ou ação ao vivo, vai do que você preferir. O uso do termo live action foi ficando mais comum à medida que a indústria cinematográfica ia crescendo e com a chegada dos filmes de animação para distinguir eles de filmes que utilizavam atores reais, já que mesmo sendo um filme de animação, continua sendo um filme. Chamar o filme live action só de filme não faria muito sentido. Então, para um filme live action ser um filme live action, ele precisa ser uma produção audiovisual que apresenta atores reais e cenários físicos, apesar que um filme live action dos Transformers sem gente seria bem melhor. Tá, então o remake de 2019 de O Rei Leão, mesmo sendo chamado de live action, seria live action? Nesse caso, devido à falta de empenho da produção da dona Disney em contratar leões de verdade para atuar no filme, em vez de capturar os leões com câmeras como seria com atores ou usar motion capture para capturar a atuação de alguém, o que aconteceu foi o uso de uma tecnologia de animação 3D fotorrealista avançada. A Disney utilizou um processo de simulação digital para recriar de maneira extremamente realista as emoções dos animais, sendo o trabalho feito inteiramente no computador em um ambiente virtual criado pelos animadores. Embora o filme tenha sim expressividade facial nos animais, isso foi alcançado com a ajuda de animação digital e realidade aumentada, mas não teve atuação nenhuma ali. Ok, teoricamente o Rei Leão não é live action, mas e filmes como Space Jam 2? Mas que Matrix doida é essa? Você tem o LeBron e outros atores dentro do filme, mas algumas partes do filme são totalmente em animação. Outras só tem seres humanos reais e boa parte mistura o real com efeitos especiais. Mesmo com essa variedade toda, o filme ainda seria live action? E a resposta é sim, a definição de live action envolve principalmente a presença de atores reais e cenários físicos. Mesmo que haja uma mistura com animações ou efeitos especiais dentro do filme, a presença predominante de atores reais ainda qualifica ele como live action. Mesmo que por conta desses aspectos o filme não fosse considerado live action no literal, porque o do Rei Leão, que teoricamente não é, ficou tão popular por ser considerado um. Hoje em dia o termo se popularizou por conta de grandes obras ganhando adaptações para live action, mas a definição de live action está relacionada ao uso de atores reais e cenários físicos, independentemente de serem adaptados ou produções originais. Mesmo assim, hoje em dia o termo praticamente é direcionado a produções que são adaptações de outras mídias, principalmente quando a produção em questão fica popular. Popular por ser horrível! Ninguém fala, o filme das Tartarugas Ninja é uma merda. Pontualmente especificamos que o filme live action das Tartarugas Ninja é uma merda. Entrando no tópico de live actions que são adaptações, a adaptação de histórias para o formato live action pode envolver modificações à narrativa original para se adequar às possibilidades e limitações da mudança de mídia. Um filme em animação pode ter alguns aspectos visuais mais elaborados do que um filme live action porque não é necessário deixar realista o suficiente para enganar as pessoas, mas em um live action isso é fundamental, já que se visualmente o filme não for bem feito, ele automaticamente já não faz muito sentido. Mudanças podem ser feitas para melhorar a fluidez da história, adaptar elementos para o público ou por conta de desafios técnicos na representação de certos aspectos da trama, e talvez por isso poucos live actions de obras muito famosas tenham dado certo. Com isso, nós entramos em outro ponto muito importante. O live action não é só pegar uma obra que já existe em um formato e fazer um filme ou uma série. O objetivo principal, ou o que deveria ser, é trazer uma versão da história que alcance um outro público. Transformers, por exemplo. Você deve colocar um cu no meu peito. Surgiu primeiro como brinquedo e antes de fazer esse vídeo só conheci os filmes porque eles que popularizaram esse universo. E aí eventualmente se formou uma franquia baseada na história. Mas aí é uma adaptação de história para outro público, onde curiosamente o Optimus, que era pacifista, tratou o Megatron como se fosse uma cachorra. Você seria o quê sem mim? Está na hora de descobrir.
Com todo respeito às cachorras. O curioso desse filme é que mesmo com a ignorância do Optimus, a classificação indicativa é de 12 anos. Então o público infantil, que já era o público-alvo dos brinquedos, pode ir com mamãe e papai ver o filme onde tem robô gigante se despedaçando em cenas épicas, e aí o público se expande. Assim como boa parte das pessoas não conhece algumas obras, a mudança de mídia pode popularizar elas e gerar lucro tanto com a nova versão quanto com a original. Harry Potter é uma das maiores franquias de cinema e veio de um livro, Transformers era um brinquedo, pouca gente conhecia os Guardiões da Galáxia antes do filme, até One Piece, que tanto o mangá quanto o anime são mundialmente populares, trouxe outro público com a série da Netflix. Certas alterações na história são importantes para conversar melhor com o público que não está acostumado ou nem gosta do formato de mídia em que se origina a obra. Mas o que fizeram com Goku no Dragon Ball Evolution foi um escárnio. O Goku gado de mulher numa adaptação é no mínimo um delírio coletivo. Há live actions que vieram para o bem. Como eu disse, o Optimus poucas ideias me diverte. Agora, há live actions que puta que pariu. De verdade. O livro 1 de Avatar se chama Água. O Aang inicialmente quer cruzar o planeta Terra para aprender a dobrar a água. E no live action, ele não treina uma única vez. O Avatar não dobrador dos 4 elementos, o Light mela cueca, o Goku gado, o Hulk que faz yoga, Venom dançarino, são coisas que mexem com o coração da gente. Não é porque é ruim, apesar de realmente ser ruim, mas porque nós temos apego a outras versões desses personagens e com a internet, as pessoas podem comentar uma com as outras o que acham. Por pareça que incrível, assim como assistem filmes pela boa fama do filme, tem gente que fica curiosa em saber se o filme que todo mundo diz ser ruim é tudo aquilo mesmo. Eu mesmo vi Coringa 2 só por conta disso, e me arrependo amargamente, me desculpa dinheiro. Mas porque hoje em dia grandes produtoras estão cada vez mais interessadas em fazer versão live action de grandes obras em vez de criar algo novo? Bom, hoje em dia a tecnologia já está muito mais avançada do que antigamente. O primeiro live action do Hulk é uma pessoa real verde, mas agora dá pra fazer ele maior e mais fiel, pelo menos fisicamente, com CGI. Você que é fã, provavelmente mesmo sabendo que vai ser ruim, mesmo tendo certeza que vai ser horrível, que você não vai conseguir dormir em paz e talvez saia traumatizado depois de assistir o live action de Minecraft, vai assistir o live action de Minecraft porque é de Minecraft. É só o maior jogo do planeta Terra. Fazer um filme dele, mesmo que não seja um filme bom, vai dar um lucro absurdo só com a própria fanbase. Entre apostar em uma nova produção e criar algo que já tem uma história, personagens amados, um grande nome na mídia e dar dinheiro, fica fácil de entender. Depois de toda essa explicação, em partes eu sou a favor de produções em live action. O ponto negativo é que não temos tantos filmes inovadores e que tenham chance de começar uma nova franquia se as grandes produtoras focarem em adaptar só no seguro. Sem contar que sugar até a última gota de uma franquia até hoje não deu muito certo. Velozes e Furiosos a gente pensava que no 25 eles iam pro espaço. Não passaram nem do 11 e já aconteceu. Do meu ponto de vista, ainda tem alguns pontos positivos em filmes live action. Quem for de fora da bolha e quiser conhecer pelo live action, pode se interessar pela versão original e começar a acompanhar a obra. Mas a melhor parte é que nós somos nerds e só tomamos banho aos sábados. Vamos ter a chance de talvez ver um bom filme sobre algo que gostamos e se o filme for horrível, vamos poder falar mal enquanto falamos bem da versão que nós gostamos. Poucas coisas deixam mais feliz do que falar mal de algo com propriedade e ainda poder falar do que gostamos. Gostaria que fosse bom? Gostaria, mas se é ruim eu tenho que aproveitar de algum jeito. Falando em live actions, recentemente foi anunciado que o live action de Solo Leveling foi confirmado. Tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre essa nova produção e eu vou deixar aqui do lado para facilitar a sua vida.